A paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nós já estamos aqui, são 7h30 da noite. Aqueles que preferem, são 19h30. Vamos nos colocar de pé, por favor, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 119, a partir do versículo 1 até o 8º versículo. Salmo de número 119, a partir do versículo 1. Quero informar aos amados que hoje nós não estamos transmitindo, estamos apenas gravando, porque ontem tivemos, no momento do culto, um problema na mesa, e ela está por conserto, e não vai ser tão fácil consertar. Então, estamos aqui gravando, depois postaremos ao final da gravação. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz o seguinte o texto: bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados os que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Vamos orar. Papai eterno, somos gratos ao Senhor. É mais uma rica oportunidade que temos de estar na tua presença, de aprender um pouco mais da tua palavra. Queremos glorificar o nome excelso do Senhor nesta noite. Com um ato de glorificação, nós queremos aprender mais do Senhor. Por isso, manifeste sobre nós a tua graça, dá-nos capacidade de retenção do aprendizado. Nós adoramos ao Senhor com o nosso aprendizado também. Então, ó Deus, esteja conosco e manifeste a tua presença mais esta vez conosco. Lhe pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, assentem-se, por favor. Vamos abrir nossas harpas cristãs no hino de número 505. 505 não é tão conhecido. Cantemos. Eu gostaria de ouvir vocês. Vou cantar baixinho para eu ouvir cada um de vocês, tá bom? Pode ser que alguns não conheçam. Aqueles que não conhecem têm hoje a oportunidade de aprender, não é mesmo? Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor, qual uma maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. A palavra de Jesus
palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu e trazem ao meu ser as palavras do Senhor. São palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem prazer, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Hoje o que nós ouviremos serão as palavras de Jesus, transmitida pelo pastor João Batista. Cadê o pastor João Batista? Tá ainda falando com a mãe dele? Ah, tem bom. Vamos cantar um outro hino então, enquanto ele chega. Vamos cantar desta vez o hino de número, deixa eu ver aqui, eu escolhi um terceiro hino, 310. Pastor João já chegou, então nós vamos já passar para a palavra, está bem? Por favor. Já é a sua vez. Eu disse aqui que você estava conversando com a mamãe. Aí não tem jeito. Só que sua mãe não usa os termos que a minha usa. A minha ligou hoje e disse assim: onde está aquele menino lindo? Eu acho engraçado, eles ficam rindo assim, porque a mãe deles não fala assim. A minha fala é Joãozinho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês tiveram uma semana abençoada? Graças a Deus. Eu também tive. Glórias a Deus por isso. Vocês acreditam em guerra espiritual? Sim. Pois é, depois que eu comecei aqui com vocês, pensa numa luta de arrebentar a boca do balão. Olha, Jesus. Muita luta, né? É verdade. Mas é bom, né? Essas lutas é bom, sabe por quê? Porque a gente está fazendo a coisa certa. Glórias a Deus. É? Verdade. Muita luta. Então, quando vocês forem orar, orem por nós. Orem por mim, pela minha casa, pela minha família. Então tá bom. Hoje a gente vai ler o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Lembrando que a gente não vai lê-los agora de uma vez, né? Nós vamos ler apenas um versículo, mas os dois capítulos nós consideraremos essa noite, 6 e 7. Capítulo de número 6, verso de número 1. Obrigado. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia:
como em voz de trovão: vem e vê. Só isso. Poderia sentar aqui. Glórias a Deus. Tá bom? Quando nós falamos na semana passada sobre aquela lógica da divisão do livro, lá no capítulo número 1, no versículo de número 19, diz assim: escreve as coisas que tens visto do passado, as coisas que são presentes e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que depois destas hão de acontecer são as que vão acontecer depois do passado e do presente. Então, portanto, essas coisas que vão acontecer são futuras. Capítulo de número 1, as coisas do passado. 2 e 3, as coisas do presente, que é o período da igreja, e as coisas que depois destas vão acontecer, ou seja, depois do período da igreja. Você observa que a palavra igreja, ela aparece no capítulo de número 3, aí, e no último versículo, né, no verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ela não aparece mais aqui. A palavra igreja não aparece, ela só vai aparecer, na realidade, lá no final do Apocalipse. Portanto, a partir de agora, a igreja tem que estar em outro lugar. E o que a gente fala é que ela está arrebatada. Capítulo 4 e 5, ela está arrebatada. Está lá. Representada naqueles 24 anciãos. Está lá. Quando você olha para o capítulo 4 e 5, então você tem uma cena no céu. 4 e 5, a cena no céu. Quando você olha para o capítulo 6, a cena é na terra. Então você vai ver que para João ver alguma coisa no céu, capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei. Depois dessas coisas. Quais coisas? Capítulo 1, 2 e 3. Pois bem, quando ele chega no capítulo 5, você tem um livro que ninguém pode olhar, nem pegar, nem abrir. Mas João vê no verso de número 5, aí quando ele chorava muito, ninguém era digno de pegar esse livro de abri-lo. No verso de número então 6, ele vai ver então aí, no meio do trono, um cordeiro. Esse cordeiro que foi morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados em toda a terra. Esse cordeiro aí que venceu, verso 7, ele veio e tomou o livro do que estava à destra, ou o que estava à destra, à direita de Deus, ou da mão de Deus. Pegou o livro e vai abrir o livro. Então ninguém era digno, no céu, na terra e embaixo da terra, mas um cordeiro se tornou digno, e no caso Jesus, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. Ele pegou o livro e no capítulo 6, verso 1, ele vai abrir, e quando ele abre, ele vai ver os acontecimentos. Agora um detalhe: quando ele abre o livro, esse livro é de selos, porque naquela época não tinha livros como nós temos hoje, esses formatos, eram rolos, né? Eles escreviam como fosse um capítulo, enrolavam, selavam, possivelmente um selo de cera, né? Com algum anel, que era assim que os documentos eram selados naquela época. Então ele quebra esse primeiro selo, quebra esse primeiro selo, e quando ele quebra o primeiro selo, ele vai ver o que vai acontecer na terra. O que ele vai ver na terra? Eu queria agora que a gente visse isso. No capítulo 7, 6 e 7, nós temos alguns símbolos, e para a gente entender esses símbolos, e entender melhor o capítulo, então nós vamos ver o que significa esses símbolos. Aparece cavalos, aí bem no início do capítulo 6. Cavalos, ele tem uma conotação de força e também de guerra, tá bom? Cavalo branco tem uma conotação de justiça e paz, tá bom? Cavalo vermelho
derramamento de sangue, portanto, guerra com muitas mortes. O cavalo preto representa fome e o cavalo amarelo, doenças e peste. Esses símbolos aí. Selo. O que simboliza selo? Selo é aquilo que está por revelar. Está selado para algum propósito. Então, selo sempre tem essa conotação. Então, selo fala de propósito, mas está selado porque aquilo vai ser revelado, né? Tá bom? Então está aí no verso 7, o cordeiro veio e tomou o livro da besta do que estava sentado no trono. No fundo ficou verde e também apareceu na Bíblia. Continue, minha irmã. Então, os 7 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia, então vem e vê. É para João ver. João vai ver, tá certo? Vamos ver o que ele vê então. Primeiro, o cavalo branco. Continue no cavalo branco, por favor. Primeiro, o cavalo branco. Está no verso número 2. Observa para você ver que esse cavalo aí, cavalo branco, tinha alguém assentado sobre ele e tinha um arco na mão. Esse arco aí, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Só uma pergunta aqui, vamos lá. Quem está abrindo o livro? Jesus. Então Jesus lá no céu pegou o livro e abriu. Quando ele abre no livro, ele vê os acontecimentos na terra. Então ele está vendo um cavalo branco na terra. Ele está vendo alguém montado no cavalo branco na terra. Ele está vendo que esse alguém na terra tem um arco, tem uma coroa e saiu vitorioso para vencer. A pergunta é: Jesus já é vencedor, sim ou não? Sim. Mas esse cavaleiro aqui, ele saiu para vencer. Quem é esse cavaleiro aqui? É o anticristo. Não é Cristo. Tá bom? Que quem está abrindo o livro, quem é? É Jesus. Como é que ele vai abrir o livro para ele mesmo? Porque ele está vendo coisas que estão acontecendo na terra. Então, Jesus vai arrebatar a igreja, e quando Jesus arrebatar a igreja, começa na terra a tribulação. Aí você fala assim, mas tem muitos pregando por aí, ensinando por aí, que a tribulação já começou. Não tem como ela começar, a tribulação de uma forma geral sim, mas o período tribulacional de 7 anos, só depois do arrebatamento da igreja. E qual é a prova disso? A prova, meus irmãos, é porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o anticristo não pode manifestar. No dia que o Espírito Santo sair daqui, ele se manifesta. O Espírito Santo habita em quem? Não é na igreja? Então, pense, enquanto o Espírito Santo estiver aqui habitando na igreja, o anticristo não pode manifestar. Aonde o Espírito Santo for, a igreja tem que ir. Eles não se separam mais. O Espírito Santo e a igreja não tem como se separar. Tá, aí você fala assim, mas onde que está escrito isso, pastor? Ah, muito bem. Está bem aí, ó, em Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado? O Espírito Santo. Aonde ele habita? Na igreja. Quando for tirado, aí o homem livre do pecado, ele então se manifesta. Tá bom? Só essa explicação aí para nós, porque tem muita gente falando que a igreja vai passar pela tribulação, vai conhecer o anticristo. São escolas teológicas, tá bom? E o que não falta é você abrir as redes sociais para ver eles falarem sobre isso.
Agora, se alguém quer ficar aí para conhecer o anticristo, passar pela tribulação, ver o que vai acontecer, fica ali e você conta para nós lá em cima. Se for, né? Se chegar lá. Conta para nós lá em cima como é que foi. Eu não quero conhecer esse camarada, eu vou conhecer ele. Né? Tá bom? Ok? Então, por que ele tem uma coroa, um arco? Aliança. Ele vai fazer uma aliança por 7 anos com a nação de Israel. 7 anos, ele vai quebrar essa aliança bem no meio. Tá certo? Ele tem uma coroa, mas é falso. Então, esse cavalo branco, a cor é só para maquiar a malvadeza dele. Por quê? Porque, observa, saiu vitorioso para vencer. Qual é o segmento disso? Cavalo vermelho. Quando o anticristo então vir para a terra, que ele assumiu o governo mundial, ele vai promover guerra, muita guerra, e vai morrer muita gente. O texto diz que vai matar com a espada. Você está no verso de número 4, ó. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então isso fala de quê? De guerra. Haverá então o quê? Guerra. Terceiro cavalo, por favor. Cavalo preto. Imagine uma falsa paz. Vem guerra, morte, matança. O que guerra promove, gente? Fome. Racionamento de comida. Haverá racionamento de comida? Haverá. Versos 5 e 6, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, dizendo: vem ver. Eu li eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite no vinho. O que ele está colocando aqui é só para a gente entender que haverá o que então? Racionamento de comida, portanto, fome, muita fome. Você já imaginou o que vai acontecer nesse mundo? Alguém quer ficar aí para ver? Não, eu não quero ficar aqui para ver, não, misericórdia. Né? E o 4º cavalo é um cavalo amarelo, tá bom? Ele simboliza pestes e doenças. Verso de número 8: e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Então olha a sequência para você ver. Ó, pensa: falsa paz, vermelho, guerra, derramamento de sangue, promove o quê? Fome, racionamento de comida, e com isso vem o quê? Pestes e doenças. Está vendo a sequência? É isso. Continue no verso 8, né? Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado por ele para matar a 4ª parte da terra com espada, guerra, fome e com pestes e com as feras da terra. 4 coisas, viu? Só que aquilo acrescenta uma coisa: com as feras da terra. Pensa um pouquinho na pandemia que nós passamos. Só aquilo lá arrebentou o mundo. Não coisa de nada. Imagine na grande tribulação um trem desse, meu irmão. Vai ser um açúcar. Né? Coisa feia, né, irmão? Olha aí. Sangue do Cordeiro tem poder. Mas eu queria que você atentasse bem para o final do verso de número 8. Ele está falando aí para matar a 4ª parte. 4ª parte. Com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Feras? Aqui é animal mesmo, viu? Animais selváticos. O que é isso, pastor? Você sabe o que eu entendo? Apesar de ter contradição quanto a isso, tá bom? Mas eu entendo, sabe o que? Eu entendo que na realidade, quando o Espírito Santo sair daqui, que o diabo tomar de conta desse mundo aqui na pessoa do anticristo, os demônios vão fazer uma festa, e eles vão entrar nos animais, e eu creio que a ferocidade dos animais vai aumentar. E aí você imagine esses animais caçando o ser humano. Você pensa uma sucuri te caçando, uma onça te caçando. Não, pastor, não vai ter isso, não vai? Está aqui, ó, as feras da terra. Esse negócio, essa onda vindo para aí, preservar os animais, cuidado e tal. No dia que ele estiver de frente de um animal desse,
e ele foi jantado por ele, acho que ele nem vai pensar, né? Ele foi embora. Entendeu? Então é só para você ver, tanto que isso é complicado. Hoje, os homens, em alguns lugares, já são caçados pelos animais. Agora você imagine nessa época. Pensa nisso. Ou seja, o ser humano será parte da cadeia alimentar dos animais. Pensa no negócio desse. Se houvesse no mundo os dinossauros, e os dinossauros fossem carnívoros, com certeza eles seriam caçadores dos homens. Tá bom? Mas vamos lá. Isso é só para exemplificar alguns acontecimentos, né? Tá bom? Continue, por favor. Fome, muita fome, pestes. Agora você vai ler o texto comigo, os outros selos. Está no capítulo 9, verso 9, verso 10. Que são os últimos 3 selos. O primeiro está aí, o 5º selo. Quando ele abre o 5º selo, no verso de número 9, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Observa para você ver. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, para aí. O que João está vendo? Ele está vendo as almas que foram mortas debaixo do altar. Que altar é esse? Debaixo do trono de Deus. Almas, então não está com o corpo. Foram mortos na terra. Por que eles foram mortos? Porque davam testemunho da fé deles. Que período é esse, pastor? Tribulação. Então isso aqui é nitidamente pessoas que vão morrer fiéis a Cristo durante o período da tribulação. Eles vão morrer na fé. Ah, pastor, você está dizendo então que vai ter gente que vai ser salva durante o período da tribulação? Vai. Mas observa que eles morreram porque deram testemunho. Algumas pessoas chegam a dizer que esse texto aqui fala de todos os crentes de todas as épocas que morreram por causa da fidelidade a Cristo. Eu não tiro essa interpretação deles, mas se a gente tem uma sequência do Apocalipse, e nós estamos falando do capítulo 6, e nós estamos falando da tribulação, a sequência, então, só pode ser pessoas que estavam dentro da tribulação e que morreram martirizados. Tá bom? Vamos aos detalhes agora. Alguns pensam que a pessoa, quando parte daqui, não está consciente, está dormindo, está inconsciente. E eu quero falar para você que ninguém que parte daqui está consciente, é inconsciente. Todos que partem daqui estão conscientes. Olha para você ver, eu coloquei aquilo ali. As almas oram pedindo justiça. Elas estão orando, clamando. Até quando? Ó Deus, ó Deus. Olha lá. Elas têm o quê? Olha lá. Elas têm consciência de tempo. Porque esse até quando é tempo. Olha lá. Elas têm consciência de um juízo e do juízo por vir. Até quando não julgas e vingas o sangue dos que habitam? Está vendo? Está consciente. Terceiro, tem consciência de espaço. Onde que elas estão? No céu. Mas elas têm consciência também da terra. Não julgas e vingas o sangue daqueles que habitam na terra. Está vendo? E consciência da morte que sofreram. Ou seja, essas almas sabem que elas foram mortas, ou seja, enquanto elas estavam no corpo, davam testemunho da fé em Jesus e foram mortos, ou mortos por causa disso. Tá bom? Aí você fala assim: ainda não estou convencido desse negócio. Então abre aí, por favor, Lucas, capítulo de número 20, capítulo 20, versículo de número 37 e 38. Ó. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama
ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por quê, gente? Porque para Ele vivem todos. Lucas 20, 38. Porque para Deus todos estão vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Está aí. Se você queria um versículo para provar que quem parte daqui está vivo, está aí. Deixa eu explicar melhor. O ser verdadeiro que está aqui, o João Batista, não é o corpo. O ser verdadeiro é esse ser que se identifica como João Batista. E ele está onde? Na alma. Alma e espírito junto. Aqui que está a razão, consciência, vontade. Não é o corpo. A alma apenas usa o corpo para se expressar no mundo. Então cada movimento do corpo é uma expressão da alma. Entendeu? Então quando se a minha alma sair do meu corpo aqui agora, ele cai aqui. Vai dar para a terra. O espírito volta a Deus que o deu. Então a consciência, a vontade, a razão, essas coisas estão na alma, viu, gente? Alma e espírito. A gente fala alma e espírito, mas eles estão tão entrelaçados que não tem como se separar. A gente só separa para estudar, tá bom? Só para mostrar isso para vocês, que eles estão vivos. Observa também que esse texto está lá em Êxodo, capítulo de número 3, do verso 3 ao verso 14. Se você olhar lá, quando Moisés pergunta para Deus, e Deus fala assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Preste atenção no que ele está dizendo. Eu sou o Deus. Eu não fui o Deus deles. Se ele falasse assim: eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando eles estavam vivos. Ele não falou isso, ele falou: eu sou o Deus deles. Ou seja, ele foi lá e continua sendo. Por quê? Porque eles estão vivos, gente. Parece que alguém ficou assustado. Então. Pastor, então a gente vai ter essa consciência lá no céu de que eu tenho um filho que eu perdi numa dor. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter aquela consciência que ele é meu filho? Sim, vai ter consciência. Vai ter esse sentimento. Vai ter consciência, vai lembrar de tudo, vai saber de tudo. Tudo. Aí, crente que morreu em Jesus e lembra do familiar lá que não foi para Jesus, tá? Não está lá, está em outro lugar. Vai sofrer? Vai não. Sabe por que não vai? Porque o corpo glorificado que você vai receber, ele vai filtrar tudo que é ruim. Ele não vai permitir sofrimento. Você vai lembrar e não vai sofrer. Tudo bem? Então eu vou saber que ele foi meu esposo. Vai saber. Vai saber. Não vai ter mais esse negócio que tem aqui, a questão carnal. Não vai ter, mas vai lembrar de tudo. As memórias vão estar presentes. Porque se apagar as memórias, você já imaginou como é que a gente vai comemorar o que Jesus fez por nós e quem ele é? Né? Tá bom? Tudo bem, ok? Então estamos conscientes. Esse negócio de estar dormindo lá, isso é um pensamento chamado psicopaniquia, o sono da alma. Eles inventam coisa para tudo quanto é lado. Esse sono, essa consciência foi só para os mártires ou todos os que morreram em Cristo têm essa consciência? Todos que morreram têm essa consciência, estão vivos. Vivos. Certo. Mas eles sofrem com o nosso sofrimento aqui? Não. Eles Não. não veem, eles não assistem a nossa vida. Mas lembra, só lembra. Mas não assistem a nossa vida. Não assistem, não tem nenhuma influência aqui, nenhuma. É importante deixar, né, fixado. Bem explicado. É. Muito bem. Tá certo? Amém? Então, gente, está vivo? Vocês perceberam? Agora observa, quando Jesus cita isso aqui, ele está falando justamente dessa vida futura. Então ele está falando que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Eles estão vivos. Então, Jó está vivo, Moisés está vivo, os profetas estão vivos, né? Jesus está vivo. E quem parte aqui com Jesus está vivo. Minha primeira esposa que partiu está viva, está lá, ó, viu? E assim, entes queridos de você, todos estão vivos, já sabem.
E assim como aquele que parte daqui sem Jesus sabe onde está também, viu? Já sabe o que está acontecendo. E eu que não quero nem passar perto desse negócio. Bora. Deu para entender? Então vamos lá. Então no sexto selo vai mostrar uma outra divisão do capítulo 6, que é os sinais do céu e na terra. Está lá, ó, dos versos 12 a 17. Eu queria que você lesse comigo agora, versos 12 a 17. Leiamos. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos no rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você já está dando para entender aqui que dos versos 12 a 17, está falando de juízo. Quem é que vai executar o juízo? O Cordeiro que foi morto e agora é juiz. Eles estão com medo da ira do Cordeiro. Por falar nisso, meus irmãos, por favor, não assusta não, tá? Mas no capítulo 3, verso 36 de João, diz assim: quem crê no Filho tem a vida. Quem, porém, não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tem texto que fala: quem crê ou quem não tem, quem crê ou quem tem, tá bom? Mas a palavra lá é crer. Então, se você está em Jesus, você está livre da ira. Se você não tem Jesus, a ira de Deus está sobre você. Então você imagina, olha para o mundo agora. Olha para o mundo, pensa no mundo. Salvos e perdidos. Salvos não tem ira, perdidos tem ira. Os filhos de Deus não tem ira sobre eles. Os que não são filhos de Deus debaixo da ira, condenados. Deu para entender? Agora você imagine agora Deus entregar nas mãos do filho dele, o Cordeiro que agora é juiz, e ele vai exercer juízo sobre o mundo após o arrebatamento da igreja, porque a igreja não pode estar aqui para receber a ira do Cordeiro. Não tem como, porque o Cordeiro salvou a igreja. Então a igreja não pode estar debaixo da ira do Cordeiro. Deu para entender, gente, aí? Muito bem. Agora observa para você ver os detalhes do capítulo. Lá no livro vai ter essas coisas aí, vai dar para explicar aqui, tá bom? Ó, o que serão atingidos nesse juízo? Terra, o sol, a luz e as estrelas. Tá vendo? O que os atinge? Olha lá, terremotos, tremor de terra, né? Escuridade, sol escuro como saco de silício e chuva de pedras, estrela caindo na terra. O que vai atingir esse mundo? Você imagine, irmão, imagine escuro, aquela fumaça terrível, que a gente sabe que isso é resíduo químico, portanto poderá ser resíduo de alguma bomba ou ogiva nuclear que vai ser detonada nesse mundo e vai criar essa penumbra. E o pior de tudo é que pedras vão cair do céu. Lá no capítulo 16 fala que essas pedras é de peso de um talento. Sabe quanto é um talento? Tem 3 medidas para um talento. Eu acho que é 40 quilos ou 44 quilos. Você imagine pedras de 44 quilos chovendo do céu. Quando ela entrar na atmosfera, ela vira uma bola de fogo. E onde ela cai, o que acontece? Isso aí promove a escuridade. Esses impactos promovem a escuridade. Pois é. Vai ser fácil não, entendeu? Mas quem é que está executando o juízo? Quem?
O Cordeiro. Continue, por favor. Eu tentei ilustrar para vocês aqui dentro. Como é que é comparado? Com o que é comparado? Ou seja, olha lá, um vento forte, uma tempestade. Tudo isso é como se fosse um vento que vai vir varrendo tudo. Pensa num tsunami. Pensa nisso. Pensa num tornado. Vocês já viram alguma filmagem de tornado? Vocês já viram? O que eles fazem? É mais ou menos aqui. Pensa numa devassa. Vai ser um trem terrível, meus irmãos. Incontrolável. A insegurança humana. Observa como que nessa época os homens se sentirão inseguros. Olha lá, ó. O céu retirou-se, os montes e as ilhas foram removidos. No verso 14. Verso de número 15. Todas as classes de homens foram atingidas. Imagine que montes retirou-se e ilhas foram removidas. A ideia de que dá segurança para o ser humano? É esconderijo. Foi removido o lugar do esconderijo deles. Deu para entender? Então o lugar onde eles poderiam se esconder, não tem como eles se esconderem do que está por vir. Por isso a insegurança. Eu coloquei ali no final uma fuga ilusória, no verso 16, né? Porque eles esconderam, ou eles gritam: escondei-nos, escondei-nos. Observa que está no verso 16 isso aí: escondei-nos, ou esconde-nos. Cadê? Está aqui: escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então isso quer dizer que esses homens que estarão durante a tribulação, eles vão reconhecer que quem está executando o juízo é o Cordeiro. Porque dá para entender no verso 16 que eles vão ver a ação dele, vão ver ele executando isso. Então, meu irmão, se você ainda está nesse tempo, você tem a oportunidade de encarar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você não quiser encontrar com Ele, encará-lo como Senhor e Salvador, um dia você vai ter que encará-lo como juiz, sem querer. Isso é sério. Está ficando claro, gente, ok? Amém. Da ilha do Cordeiro. Não, continua, volta lá. Deu para entender ali? Quando eles gritam: escondei-nos, ou esconde-nos do rosto daquele. Esconde. Lembra do capítulo 1, verso 7? Lembra? Todo olho o verá. Todo olho. Que dia que vai ser esse aí? Não apenas verá, vai ter que se ajoelhar diante dele. Filipenses capítulo de número 2. Você poderia chegar mais um pouquinho à frente para que eu possa te ouvir melhor? Essa parte aí que eu vi dentro do Apocalipse, o povo começa a murmurar que na hora que eu usei a prece de Deus. Alguém pode traduzir comigo? Nessa parte que você está falando aí, quando o povo está se escondendo, eles vê e pedem para o mundo cair em cima deles e começam a murmurar. Isso, perfeitamente. Mas a ideia ali é medo, é insegurança, porque o que tinha para esconder eles não tem mais. Por isso que ele pede para as coisas caírem sobre eles, porque está lá, ó, fugiu, retirou-se do céu, os montes, as ilhas. Então isso quer dizer que a face da terra estará devastada. Todos os recursos que podem transmitir segurança ao ser humano serão todos eles destruídos. Não terá chance não, irmão. É agora, ou então vai ter que enfrentar isso. Amém? Até aí, ok, irmãos? Vamos ao capítulo 7 então. O capítulo 7 é um parêntese, tá bom? Aí ele tem duas divisões.
A primeira está no capítulo, verso 1 ao 7. Os judeus estão em evidência. Então, pense um pouquinho. Quando Jesus arrebatar a igreja, começa a tribulação. E aí o que Deus faz? Deus precisa fazer o evangelho do reino ser pregado na terra. Eu vou explicar isso para vocês. Qual é o evangelho que Jesus estava pregando, que João Batista estava pregando? Mateus 3, verso 2. Arrependei-vos de ter chegado o reino dos céus. Então, é o evangelho do reino. João Batista pregava o evangelho para quem? Para judeu. Capítulo 3 lá de Mateus. Quando ele apresenta Jesus, morre, ele na verdade está na iminência de morrer, né? E aí Jesus vai começar o ministério dele. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos de ter chegado ao reino dos céus. A mesma mensagem, evangelho do reino, pregado para quem? Para judeus. Quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho, no capítulo 10, versos 5 a 7 de Mateus, ele fala: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo anunciar, e é chegado o reino dos céus. Então ele mandou os judeus pregar o evangelho do reino para quem? Aos perdidos. Para as ovelhas perdidas da casa, para os judeus. Tudo bem? Aí você fala assim: não, mas eu não acredito nisso. Capítulo 15. Um dia uma mulher sírio-fenícia está atrás de Jesus, gritando para ela curar a filha. E os discípulos falam: Senhor, está vindo aí atrás, vamos lá, dá um jeito, sara lá. Jesus falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Viu como Jesus confirma isso? É o evangelho do reino. E ele está pregando, tentando com os judeus. O judeu não quer. Sabe o que ele faz? Mateus capítulo 21, verso 43. Se você quiser anotar isso, você anota, isso é muito importante, tá? Jesus fala assim para os judeus: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a uma outra nação que produz os seus respectivos. Mateus 21, 43. Viu? 21, 43. Então o reino foi tirado de Israel? Foi. Vai ser dado a uma outra nação? Que nação é essa? Aí Jesus morre. Quem é que consente na morte de Jesus? Os judeus. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, Marcos 16, 15, Jesus fala assim, reúne os discípulos e fala assim: ide por todo o mundo. Não é mais só para as ovelhas perdidas da casa. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Então pronto, observa o que ele está falando agora. Ele está dizendo que esse evangelho não é mais evangelho do reino, é evangelho da graça. Esse evangelho não é mais para um povo culturalmente estabelecido, uma nação chamada Israel. Esse evangelho agora é para todo mundo. Esse tratamento não é um tratamento mais na coletividade de uma nação, e sim na individualidade do coração. Quem crê e for batizado será salvo. Vai ser igreja. Deu para entender? Tem mais de 2000 anos esse evangelho da graça sendo pregado. Quando Jesus arrebatar a igreja, o evangelho da graça para de ser pregado. Para de ser pregado. Aparece aqui na terra o que? O anticristo. Qual é o povo central da terra que Deus vai voltar a tratar? Israel. Bem no início, o que Deus faz? Deus manda um anjo e vai reunir 144 mil judeus. Para quê? Vai selar esses judeus. E eles vão sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho do reino. Para quem? Judeus. Qual é a mensagem? Vai sair pelo mundo inteiro pregando e falando assim: vamos voltar para a terra que o rei está voltando. O rei está chegando. O rei está chegando. Viu a lógica da coisa? É isso que eles vão fazer. Aí a gente vai para os detalhes agora. Vamos lá? Olha lá. 8 fatos ou fatores importantes
nesses versículos. Primeiro, o fator tempo. O verso 1 do capítulo 7 fala: depois dessas coisas. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessas coisas. Tá bom? Então nós já entendemos o que são depois dessas coisas. Depois do período da igreja. A igreja foi arrebatada. 2. O fator selo. No verso 2 fala que esses anjos aí vão selar. Verso 2. Vão selar. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Então tem um selo. Esse selo ele vai selar na testa esses 144 mil judeus. Para quê? Para que ninguém mexa com eles, para que eles façam aquilo que Deus quer que eles façam na terra. Por isso está lá, ó, o fator identidade, verso de número 3. Que identidade é essa? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Qual é a identidade deles? Servos. Tá bom? Quarto, o fator origem, verso de número 4. E eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. A origem deles, de onde que eles estão vindo? Das tribos de Israel. Tudo bem? O fator quantidade, verso 4, quanto? 144 mil. O fator angelical, verso de número 4 ainda. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem assinalou, de acordo com o verso 2? Anjo, o anjo. Verso 7, o fator vento. Por que eu deixei isso aqui por último? Por causa da sequência. Verso 1, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem árvore alguma. Vento. A ênfase aqui é do vento. O que é vento na Bíblia? Vento nesse sentido aqui. O que é vento? É interessante, sabia? De acordo com Daniel 7,2, lá tem um vento lá, que combatia no mar grande. Então vamos entender. Se você ler o capítulo de número 17, verso 15 de Apocalipse, fala que mar são povos, reinos e nações. Tá bom? Mar é povos, reinos e nações. O texto diz que o vento combatia no mar grande. Vento combatia. Combatia? O que é combate? Não é exército? Não é uma guerra? Então, uma guerra está acontecendo no mar grande, ou seja, nos povos, reinos e nações. Deu para entender isso? Então observa que ele está dizendo aqui que há 4 anjos nos 4 cantos da terra, e aí a gente vai entender que tem um vento específico nesses 4 cantos da terra. Então isso quer dizer que a guerra que vai acontecer vai abranger todo o globo terrestre. Viu? Que período é esse, pastor? Durante o período da tribulação. Tudo bem até aí? Olha aí para você ver, ó. Só para você ver. 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Viu a lógica? Então, na hora que esse vento soprar, guerra. Já imaginou a destruição que vai ser? Mas observa que ele está segurando aqui até o quê? Até que os 144 mil fossem assinados. Porque na hora que eles fossem selados, aí pronto, o negócio ia ficar feio. Tudo bem? Não, continue por favor. O fator arauto, no verso 2. Lembre-se que aqui você tem anjos e anjo. Ó, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, e clamou com grande voz aos 4 anjos, do verso 1, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Os 4 anjos vão danificar a terra e o mar? Sim. Quem é que está comandando eles? Esse anjo do capítulo 2 que tem o selo.
verso de número 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então isso aqui é uma prova de que crente não vai sofrer dano na tribulação, porque o próprio Israel não vai sofrer dano, e a igreja não pode sofrer dano, ela vai ser arrebatada antes, porque ela não pode sofrer a ira. Esses 4 anjos, eles são executores da ira de Deus na terra e no mar, meus irmãos. Você já imaginou um anjo com a espada desembainhada? Teve um dia que um anjo, ele matou 70 mil almas assim rapidinho em Israel, levou a espada sobre Jerusalém e os holocaustos. Um anjinho, numa guerra lá contra os assírios, 185 mil morreram. Brinca. Agora esse anjo grandão aqui que comanda, ele deve ser forte. Ele comanda, pensa um negócio desse. Esse aqui deve ser assim, da hierarquia bem elevada, né? Esse grandão aqui, ó. Ok aí? Deu para entender, gente? Ok? A segunda divisão está dos versos 9 a 17. Os gentios em grande multidão e mortos durante a grande tribulação, porém salvos. Então, dos versos 9 a 17, aí, e João vai ver uma grande multidão vestida de branco na presença de Deus, e ele não sabe quem é. Desculpa. Ele não sabe quem é, ele vai perguntar quem são eles. Por isso, verso de número 9: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha o contraste. No verso de número 1 ao 7 você tem 144 mil selados. Capítulo 6, verso 12 a 17. Alguém está gritando, dizendo assim: esconde-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Capítulo de número 7, verso 9 a 17. Essa multidão está diante do Cordeiro, servindo o Cordeiro. Viu a diferença? Então é lógico que nós precisamos entender que existem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Haverão pessoas que estarão debaixo da condenação, e existirão pessoas que estarão participando da salvação. Tem que entender isso, meus irmãos. Está bem claro isso aqui. Olha o contraste. Esconde-nos a ira do Cordeiro. Verso 9, no capítulo número 7. Olha para você ver. Estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas. Viu o contraste? É o salvo perdido, a verdade é mentira, o céu e o inferno, o justo e o injusto, a ovelha e o bode, o trigo e o joio, o perdoado e o condenado, o santo e o impuro. Está vendo como é que a Bíblia separa, gente? Não tem como. Se você tem dúvidas ainda, eu espero que nas nossos encontros aqui, essas dúvidas sejam sanadas, que você creia. Para entrar no céu tem que ter Jesus, de verdade. Só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele, mas ninguém. E aqueles que acham que algum santo por aí pode perdoar ele, eu não vejo no Apocalipse nenhum santo aqui sentado no trono e nenhum santo aqui tendo ira. Mas quem está sentado no trono é Deus, e quem tem a ira é o Cordeiro. Quem salva o sangue do Cordeiro e quem condena é o Cordeiro. Então, não tem escapatória, é Jesus do começo ao fim, é Ele, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito, tá bom? Continue, por favor, vamos lá nos detalhes agora.
os detalhes dessa multidão. Sua origem: de todas as nações, tribos e povos e línguas. Está no verso 9 isso. O lugar onde estavam, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Ficou até uma vírgula ali, é ponto e vírgula, tá? Suas vestes, olha lá, trajando vestes brancas. Maravilha, hein? Que coisa linda, que coisa linda. Continue, Vitória, por favor. O que portavam? Eles tinham o que? Palmas das suas mãos. Símbolo de quê, gente? De vitória. Não é de você, viu? É vitória. Eles conquistaram a vitória. Vitória de vencedor. É, vitória de vencedor. É? O que faziam? Clamavam com grande voz. O que clamavam? Salvação ao nosso Deus. Eles clamavam salvação ao nosso Deus. Está aí. Salvação ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus. A quem clamava? Olha lá, ao nosso Deus e ao Cordeiro. Verso 10. Está bem explicado. Eu acho que dá para entender. Estou tentando exemplificar o máximo possível para vocês acompanharem aí e ter a explicação dos capítulos. Está ficando bom, amém? Amém. Então tá, vamos lá. Uma identificação em redor do trono. Olha lá. A posição. Olha a posição lá. Verso 11. Um trono. Depois você tem os 4 seres viventes. Depois você tem os 24 anciãos. E depois você tem os anjos. Esses anjos aí é que estão em foco, no verso de número 11. Mas é porque ele fala, no verso 11 aí, para enfatizar. Todos os anjos estavam ao redor do trono. Está vendo? E aí, quando ele fala em redor do trono, também estava em redor dos anciãos e dos 4 animais. Está vendo? Viu a ordem? Nós terminamos na semana passada justamente falando sobre isso. Um trono, as 4 criaturas viventes, depois os 24 anciãos, depois os anjos, e depois mais longe o que? Todos os povos. Lembra disso, gente? Lembra? É organizado a adoração no céu, mas aqui o foco são os anjos. A postura deles, qual é a postura dos anjos? Olha lá, prostraram-se, está no verso de número 11, prostraram-se sobre os seus rostos. E o objetivo deles estarem lá e prostrarem-se, está lá, ó, adorar a Deus. Vocês já observaram um detalhe? Que todas as vezes que aparecem anjos do céu, diante de Deus, que aparecem anciãos, que aparecem as 4 criaturas viventes, ou que falam de pessoas diante do trono, vocês já observaram o que acontece? Sempre eles estão o quê? Adorando. Já observaram? Lê a Bíblia e você vai ver o Apocalipse. Sempre eles estão adorando, sempre, sempre, sempre. Será que no céu só vai ter adoração? A ideia, meus irmãos, é que o centro da vida do céu exclusivamente é pensar, sentir, comportar, fazer Deus. Você não vai ter espaço para pensar em outra coisa a não ser Deus. Deus de manhã, Deus de meio-dia, Deus de tarde, Deus de noite. O resto da eternidade, se é que eternidade tem resto. Por que eu estou falando isso? Se é que tem noite também. Não haverá também mais noite, né? Acabou, né? Tem mais noite. Né? Então, abre aí João 17. João 17, versículo de número. Deixa eu ver se é o 13. Deixa eu mostrar para vocês o porquê que eu estou dizendo isso. João 17, verso 13. E a vida eterna é esta. Acharam? Ok? E a vida eterna é esta: que te conheço a ti só, por o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então o que é a vida eterna então? Vida eterna é o que, gente? Conhecer Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. Agora você imagina, você começa a conhecer Deus aqui, e quando você for para lá, você vai passar o resto da eternidade conhecendo Deus.
Todos os dias você vai conhecer Deus. Como Deus é eterno e infinito, você nunca vai esgotar o conhecimento de Deus. Porque no dia que você esgotar, deixa de ser Deus. Como Ele não vai deixar de ser Deus, você nunca vai dar conta de esgotar o conhecimento do ser. E cada dia que você conhecer Deus, mais alegria, mais paz, mais amor, mais virtude, mais completude. Todos os dias, o centro do seu pensamento será Deus, das suas emoções será Deus. Ele vai completar a sua vida. Pensa um trem desse. Vai ser extraordinário um negócio desse, né? Amém, meus irmãos? Por favor, Vitória, vamos lá. O conteúdo da adoração, versículo número 12, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Está vendo? Eles não falam outra coisa. Então lá no céu não vai ter aquele que a gente canta assim, fraco, se fraco não ceda. Como é que é o pecado? Pecado não ceda, ceder é pecado. Lá no céu não vai ter esse tipo de hino. Lá no céu não vai ter hino, por exemplo, sobre você ser forte. Ser forte. Diamante. Diamante. Uma joia rara. Uma joia rara, não vai. Sabor de mel, esse que não vai ter mesmo. Esse sabor de mel. Não vai ter esse tipo de hino lá. Lá no céu, o único jeito de hino vai ser glória. Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, a força, a honra, a glória. Você está entendendo? Mas aqui agora pode ter esse tipo de hino, de joia rara e coisa e tal. Não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei até onde Deus aceita esse negócio de a gente ficar falando das nossas necessidades, das nossas vicissitudes, né? Como o pessoal fala, né? Vicissitudes. Eu não sei até onde isso Deus aceita o trem desse. Eu não sou contra as pessoas cantarem, falarem, não sou contra não. Agora, eu mais suporto do que aceito. Mais suporto do que aceito. Porque, irmão, quem morreu na cruz foi Jesus. Eu mereci o inferno, Ele me deu o céu. Amém. Então eu tenho que louvar Ele. Eu venho para o culto, é para tocar, para cantar para Ele. Não é para cantar para Deus fazer alguma coisa para a minha necessidade. Não posso fazer isso. Eu venho para cá para dizer: o Senhor é o meu Salvador. Eu estou aqui para te louvar, para te glorificar. Eu não estou aqui para dizer: Senhor, olha, a senhora quase que fazer um pecado, o negócio aí do sabor de mel. Não, e meu advogado, então. Né? Tá certo, gente? Então, assim, você tem que vir para a igreja sabendo que Jesus é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Se você cantar um hino enaltecendo o sangue dele, beleza. A posição dele, a glória dele, as virtudes dele, beleza. O céu, beleza. Deus Pai, beleza. Agora você cantar para satisfazer suas necessidades, eu suporto. Eu garanto que eu suporto. Pode cantar, não tem problema não, tá? Até mesmo que esse lá no céu será desse jeito que está descrito em Apocalipse, aqui também tem que ser. Ué, senão como é que faz? Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Ué. Sabe que tem alguma coisa errada dentro das igrejas? Tem não. Você não pode. Gente que fala mal das igrejas, que negócio. O que é isso? Calma aí, calma. Tudo bem, meus irmãos? Parece que eu estou chocando alguém aqui essa noite. Misericórdia. Me perdoe. Não quero escandalizar ninguém. Né? Eu suporto. Sim. Quantos meninos nós temos na harpa, né? E o pessoal deixa de tão bonito para cantar outro tipo de louvor que não. Pois é. Talvez nem não agrade. Pois é. Tem que suportar, né? Tem que suportar. Vamos suportar. Né? Tem tanto hino bonito, né, que fala de Jesus, não tem? O doce nome de Jesus, tão belo é a te cantar, com a alma cheia e a proclamar o nome de Jesus.
Jesus, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração. Aí, ó, pronto. Não é que coisa mais linda do que isso, né? Vamos, Vitória, bora lá. 2 perguntas e uma resposta. Está no texto, lá nos versos de número 13 e 14. A multidão dos salvos, ou de salvos, que está vestida de vestes brancas, olha lá, ó. João pergunta: quem eram e de onde vieram? João está perguntando, está no verso 13. E essa multidão aí, de onde? Quem são eles? De onde que estão vindo? Fala para nós, por favor, fala para mim. Aí verso 14, ele vai responder lá, ó. Vieram da grande tribulação. Opa, que beleza. Não é igreja então? Portanto, eram mártires no período tribulacional. Então, quem quer ficar aqui? Quem quer ficar? Passar pela tribulação? Quem quer? Alguém quer? Aí na segunda viagem. Mas olha lá, tá vendo? B. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso quer dizer que elas ficaram fiéis a Jesus durante o período da tribulação. Vieram, preste atenção, vieram da tribulação, da grande tribulação, vieram. João já estava lá, a igreja estava lá, então vieram, tá bom? Continue, por favor, Vitória. E sem a ação do Espírito Santo, né? Aí o negócio vai ficar feio. O Santo está lá, né? Lá em cima. Os benefícios evidentes. Observa que ela vai dizer um lugar definido. Estarão diante do trono de quem? Essa multidão. Essa multidão. Está aí, tá? Todas essas pessoas estarão diante do trono de Deus. 2. Uma ocupação elas terão. Qual é? O servirão de dia e de noite no seu templo. Você acha que lá no céu você vai ficar parado? É, pastor, lá no céu vai ficar assim. Você vai trabalhar, sabia? Você vai trabalhar, você vai servir. E é interessante, deixa eu já adiantar uma coisa aqui. O céu e a terra, quando o primeiro céu e a primeira terra passarem, não é que vai deixar de existir essa terra, não, gente. Vai deixar de existir essa forma de terra, com o pecado que tem nela. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai ser novo. Nova terra, novo céu. O céu e a terra serão um só ambiente. Nós vamos continuar vivendo normalmente. Viu a lógica? Só que não vai ter casamento, não vai ter nada disso. Porque o casamento único já foi feito. Jesus, o grande marido, e a igreja, a grande esposa. O resto da eternidade. E nós seremos uma grande família com o papai. E nós seremos irmãos de uns dos outros. E teremos nosso irmão maior e de honra. Quem é ele? Jesus. Viu que coisa? Como é que vai ser bom? Aí nós vamos experimentar verdadeiramente o que é uma família. Pensa você chegar no papai do céu. Papai, vim aqui bater um papo com o senhor. Eu queria conversar um pouquinho antes da criação. Queria que o senhor me falasse da história. Não, isso não vai acontecer não, pastor. Ele fazia isso com Adão lá no jardim do Éden da Queda. O que ele não vai fazer com a igreja? Meu irmão, vamos lá. Olha lá. Serão protegidos. Que coisa, olha lá, ó. Verso 15: aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Isso já acontece hoje com a igreja, acontecerá. Está vendo? 4. Não terão necessidades. Deixa eu perguntar aqui: quem tem necessidade hoje? Deixa eu ver, quem tem necessidade? Todo mundo, né, tem necessidade. Mas olha lá, ó, quando a gente estiver lá, ó, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Acabou. Entende? Pastor, eu não vou ter necessidade de um carro, para quê? Você vai poder se locomover na velocidade mais do que a luz. Eu acho que a comunicação lá será um pouco telepática, sabia? A gente vai ficar olhando um no outro e conversando. Jesus falou que nós vamos ter um nome que só ele e a pessoa vai conhecer. Então como é que vai ser esse negócio? É um código. Acho que ele vai olhar para a gente, vai olhar para ele e falar assim: É esse.
E aí você está falando o quê? Mas não posso contar, é segredo. Vai ser fantástico, maravilhoso, né? Então nunca mais você vai ter necessidade, viu? Dessa vida, acabou. Continue, por favor. Não sofrerão danos físicos, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Jamais, acabou. Exemplificado desses que estarão lá. Está vendo? Alcançarão os favores divinos permanente para toda eternidade. Vai ser bom ou não vai? Vocês acham que está compensando vir aqui na segunda-feira? E por que vocês não convidaram os demais para essa igreja estar cheia? Isso aqui é só para você? Chama os outros também para estarem aqui, né? Observam que eles atuam em 3 maneiras. Olha lá, serão apacentados. O cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O cordeiro, pastor, para. A gente chama ele de meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele mesmo fala, eu sou o pastor das ovelhas. Pronto, Jesus falou, eu sou o pastor. Mas lá em cima, na outra vida, ele vai nos apacentar. Vai. Ele vai nos apacentar. O que é apacentar? Cuidar. Como é que vai ser isso? Parece que a gente ainda não consegue captar isso, essa vida futura. Mas nós teremos uma vida extraordinária. Vai ser magnífico isso. O cordeiro vai apacentar os santos. Serão guiados, não apacentados a vida, guiados não. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Como assim? Lá no céu vai ter? Pastor, vai. Tem o rio da água da vida. Pensa, se lá tiver peixe aí, mano. Quem gosta de pescar aí, hein? E comer um peixinho assado, hein? Pastor, você está brincando? Comer no céu? Comer no céu? Jesus, quando ele ressuscitou, ele comeu depois de ressurreto, sim ou não? Comeu. Ele comeu. Ele comeu o quê? Peixe e pão. Foi isso que eu estou falando. Será que vai ter uma pescariazinha lá, rapaz? Ele não prometeu que ele vai comer uma seca conosco lá em cima? Mateus 26, 29. Já não beberei mais do fruto desta vide, até aquele dia que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele não prometeu isso? Não comer. Vai precisar, pastor? Não, acho que nós vamos comer mais para degustação e para comemoração. Pensa, você que passa essa vida toda sem comer uma picanha, lá você vai comer uma picanha, pronto. Especialista. Então, né? Mesmo porque alguns ficam achando ignorância, mas preste atenção nisso. O céu é muito mais além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Você lembra lá do Elias fugindo de Jezabel, cansada? Capítulo 19 de Reis, verso 8. Ele se deitou debaixo de um pé de árvore, dormiu cansado, não queria mais viver. Quando ele acordou, estava um ser lá do lado dele. Aí ó, água e pão, come. Ele levantou, bebeu água, comeu, virou para o outro lado, começou a dormir. Ela falou, não, levanta. E vai lá para o Ribeiro de Cristo, você pode ir para lá. O texto diz que Elias caminhou com a força daquela corrida 40 dias e 40 noites. Qual é a resposta para isso? Quem é que trouxe a comida? Um anjo. Trouxe uma bandeja, uma jarrona de água e comida, não sei que tipo de comida. Ele comeu. Então, para aí, é um anjo que trouxe, sim ou não? Sim. E se for um anjo que trouxe, então não só tem comida. Outra coisa, anjo não comprou comida. Ele não comprou, ele trouxe a comida de onde? E a água, de onde ele trouxe? Do céu. Então, se ele trouxe a comida do céu, no céu tem cozinha. E se tem cozinha no céu e tem comida, então tem cozinheiro. E a culinária é boa. Porque ou comidinha forte essa, viu? Parece um mocotó.
40 dias e 40 noites. É a Bíblia que fala, não sou eu estou falando o que a Bíblia fala. Agora, se você não quiser acreditar, não tem problema, eu acredito. Deixa eu ver, quantos acreditam? Deixa eu ver. Tem muita gente comigo, aleluia. Aleluia, né? Tem muita coisa. Você sabia que tem anjo que é cirurgião? Você sabia? Anjo que é médico cirurgião? Sabia disso? Pois é. 3 anjos entraram no quarto onde eu morava lá na igreja lá. Estava com um problema na cabeça. 3 anjos. O do meio comandava, o da direita trazia uma bandeja assim com os instrumentos cirúrgicos. E tinha o da esquerda que ele era tipo um guarda, ele vigiava. E o anjo dele estava deitado assim, ele passou a mão na minha cabeça assim, pegou o bisturi, cortou, abriu, pegou um alicatão assim, tudo lá dentro assim, cortou, pegava gás, comprimia, depois colocou linha numa agulha e costurou, passou a mão e falou assim, eu escutando eles conversar, ele falou assim, pronto, vamos embora. Saiu os 3 vestidos de branquinho, atravessaram a porta, a porta estava fechada, viu gente? Atravessou a porta, foi embora. E eu voltei em mim. E até hoje eu estou aqui. Tem médico cirurgião lá. Tem. Sim, meu irmão. Aconteceu com a mamãe da senhora? Abriu e fez a cirurgia. Deve ser o mesmo. Ele é especialista. Deve ser o mesmo. Oh, glória, aleluia, gente. Irmão, eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero ficar nisso aqui não. Olha lá, ó. Terceiro, serão isentos de sofrimento. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Oh, maravilha. Deixa eu ver aqui, quantos ainda estão chorando nessa vigília? Tá difícil, não choro, né? Oh, meu, como a gente chora, né? Mas um dia, eu acho que ele deve ter algum tipo de lenço que é diferente daqui. Ele vai passar o lenço só uma vez. Pronto, acabou. Não chora mais. Acabou todo o sofrimento. Acabou todo o sofrimento e acabou também os deslares. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado. Nós queremos agradecer. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos hoje aqui algo glorioso. Aprendemos que, meu Deus, o Senhor vai, meu Deus, estar conosco e nós com o Senhor para todo sempre. Senhor, mas o mundo está de mal a pior, moralmente, eticamente, espiritualmente, os homens maldosos, pecaminosos em cima dessa terra. E o que está pela frente, Senhor, é muito sofrimento, muita dor, muita luta, muita guerra, pestes, fomes, guerras, Senhor, malignidade, imoralidade. Ó meu Deus, mas nós estamos aqui como teu povo. Preserva a nossa mente e o nosso coração contigo. Nos ajuda a te servir com santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós queremos ser vestidos de branco. Nós queremos receber a recompensa e viver para sempre na tua presença, Senhor. Se tem alguém fraco, fortalece, caído, levanta, triste, alegra, Senhor, enfermo, cure e injete fé, meu Deus, nesse homem, nessa mulher. Coloca, meu Deus, coloca, faz ele sentir a tua presença, que esses dias que nós estamos aqui não seja em vão, mas seja, meu Deus, algo e uma oportunidade para o Senhor, meu Deus, produzir fé nos nossos corações cada vez mais e usar isso também como instrumento para o nosso ministério. Nos ajude, Senhor. É o que pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Will. Graças a Deus. Tem dia que ele está mais engraçadinho que os outros, né? É porque eu estou alegre. Por que será? Graças a Deus. Por que será que eu estou alegre? É porque eu estou fazendo aniversário hoje. Ah, gente. Vamos cantar o hino de número 310, enquanto nós vamos trazer nossas ofertas. Eu quero pedir a vocês que sejam solícitos nas ofertas. Está bem? Nós estamos recolhendo essa oferta para passar ao final de todo
de todas as aulas, vamos ofertar na vida do pastor João. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que não oferta vez a vez, toda vez que ele vem aqui? É porque ele preferiu assim. Então, nós estamos guardando dinheiro e vamos passar para ele. Está bem? Capricha muito, irmão. Capricha aí, bora. Então seja solícito, abençoe o nosso pastor, tá bom? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhe dará. Também é ao poder, de gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao carro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia. Glórias a Deus. Que privilégio nós temos de caminhar com o nosso Senhor. Hoje é aniversário do pastor João Batista e a igreja quer dar um presente a ele. Vem aqui, pastor João Batista, por favor. Vem aqui, pastor Adriano, para entregar ao pastor João Batista o presente. Aí. Isso. Obrigado. Um abraço nesse cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar parabéns para ele e depois nós vamos pedir para o pastor Esli orar, abençoar a vida dele e também vamos fazer uma oração final. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitas bênçãos na vida, muitas felicidades. Diga assim, pastor João Batista. Muitos anos de vida. Em nome de Jesus. Irmãos, estende as mãos para cá, vamos abençoar o pastor João Batista. Grande Deus, amado, querido Pai que está no céu, nós louvamos o teu nome santo neste momento, ó Pai, porque está sempre conosco o pastor João Batista, que hoje Jesus vai agradecer mais um ano de vida. E esses anos de vida aí que restam, Pai,
sejam anos de vitória, anos de bênção, anos de alegria, anos, Senhor, levantando mensagem, tua palavra, as vidas que eu não te conheço. Obrigado por tudo que temos feito, Pai. Abençoe seus passos, guia sua família, abençoando o seu lar, abençoe ele, abençoe o seu diário. Conhece toda a necessidade do teu filho, nós oramos e pedimos a ti, Senhor. Visita agora o seu lar, visita agora a sua família, e guarde o teu povo, Pai. Despede-nos em paz do Senhor, levando os nossos lares, dando uma noite de paz, descanso, refúgio, a tua presença. Nós roubamos, nós agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, por favor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as convicções, as consolações, o conforto do Espírito Santo sejam sobre a vida do pastor João Batista, sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, sobre a vida dos membros de suas famílias, desde agora até quando Jesus cumprir a palavra dele e voltar para nos buscar. O que você diz agora? Amém. Amém. Vá em paz para a sua casa. Amanhã estaremos estudando a palavra aqui, em nome de Jesus. Como é que você está? Não vai querer só pra gente não, né?